gente estava falando a respeito disso tudo. Pastor Renan fez uma consideração a respeito de Paulo escrevendo lá em Filemon, que podendo mandar, mas preferiu fazer em amor. Então, assim, acho que também talvez fosse importante abordar um pouquinho essa questão de mimimi na igreja. Tem muito mimimi às vezes. Nós não estamos nesse tempo, já passamos dessa fase. Não é para ficar com mimimi, não é isso, pastor? Eu quero também dar uma saudação aqui para o pastor Butileiro, que eu vi que ele está com a gente. Agora que eu vi, fiz uma live maravilhosa com ele hoje. Fiquei tão feliz, me senti tão honrado. Quero te agradecer, pastor, pelo convite, viu? E aqui em Filemon, né, o apóstolo Paulo deixa muito claro qual é a posição dele, porque às vezes a gente pede com jeito algo a alguém. Eu costumo dizer assim, se proceder bem, não é certo que vai ser aceito. Essa palavra aceito não é certo que vai ser bem tratado. Eu te pergunto, quantas vezes eu tive que te chamar a atenção, te corrigir, te maltratar, falar duro com você? Nunca. Pastor, nunca, nunca. Quantas vezes eu tive que chegar para pastor Wellington? Quantas vezes eu tive que ser grosso? Quantas vezes... Provavelmente nunca. Porque é um princípio, olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filemão 1,8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Agora eu quero ler numa outra versão, que diz assim. Por isso, da NTLH, por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Né? Então, assim, às vezes, o Paulo está deixando a seguinte mensagem. A gente vive debaixo da lei do amor. Então, a gente, primeiro, no modus operandi de Deus, existe uma escala para a gente fazer cumprir as coisas na igreja. Primeiro é no pedido em amor. Você chega e fala assim, ô meu querido, minha querida, isso aqui precisa ser assim, faz assim. Né? E o sábio, ele vai e faz. O que acontece é que quando isso não ocorre, eles esquecem que a Bíblia nos dá o direito bíblico de ordenar que a pessoa cumpra o seu dever. E aí, às vezes, você fala assim, rapaz, eu já não falei para você, por exemplo, não perder live, pelo menos de quinta. E a pessoa... Aí ela toma uma chamada, sabe o que faz? Fica nervosa, vou embora. Vai com Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Nós temos, sim, autoridade. E tem mais, pastor Vitor. Tem um livro maravilhoso, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Eita, bom demais. Esse livro é maravilhoso, porque esse livro diz assim... Se um líder, uma autoridade, ele não usa a autoridade que lhe foi dada, certamente a pessoa que é seu liderado, seu comandado, né, ele vai pegar essa autoridade e usar contra a gente. Então, assim, não é ser tirano, não é ser ignorante, não é não ser polido, mas se pediu em amor, gente, faça. Porque muito provavelmente, se pediu a primeira, pediu a segunda, não foi atendido, vai receber uma ordem. E essa ordem talvez venha num tom de voz que a gente não queira ouvir. Né? E de uma forma, numa expressão que a gente também não queira escutar. Então, isso é muito claro, o pastor Renan está completamente correto. Amém. Sabe, paizão, eu me recordo de algo, em um outro tempo, né? A gente está um tempo também nessa caminhada, mas eu me lembro de uma vez que alguém veio falar comigo porque eu vivia sorrindo e abraçava, a pessoa ela achava que ela tinha minha aprovação das coisas erradas que ela fazia. Isso confunde. Não espere seu pastor fazer cara feia para você, seu líder de departamento fazer cara feia para você, porque certamente ele, sendo crente, sendo maduro, isso nunca vai ocorrer. Mas o sorriso dele não quer dizer que ele está aprovando uma atitude de irresponsabilidade, uma atitude leviana. Mas não quer dizer que está sendo aprovado, muito pelo contrário. Isso. Não é isso, pastor? É isso mesmo, Vitor. Eu sorrio porque a alegria do Senhor está dentro de mim. Amém. Acabou. Amém. Eu vou rir, às vezes a pessoa faz com permissão da palavra, às vezes uma cagada, e ela vai ter de mim talvez um sorriso, mas não vai ter a minha aprovação. Pronto. Né? Então, assim, não dá para confundir
né? E às vezes as pessoas confundem isso até em relação a Deus. Às vezes não se manifesta um juízo, porque Deus é um longânimo, não é porque você é bonitinho e está fazendo certo, né? Então a gente... a melhor coisa, eu nunca gostei de ser chamado a atenção. Na live com o Bispo Guto eu falei, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais sobre justiça de Deus. Eu vi. Porque assim, eu fico me imaginando, se eu cometo um pecado, se eu uso um dinheiro indevidamente, se eu olho para uma mulher que não é a minha, se, sei lá, qualquer outro pecado, né? Como demais. Então, qualquer pecado. Eu não sei se eu teria coragem de voltar a público e pregar a palavra com tanta intrepidez. Eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais sobre justiça de Deus. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Essa consideração de que a gente serve a Deus com integridade, com temor e tremor, isso tem que estar muito forte na vida da gente. Amém. Amém. Tem que estar muito forte na vida da gente. E não precisa ser chamado a atenção, Vitor. Sabe? Eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. É ruim. É chato ser chamado, é chato chamar a atenção. Eu acho que a gente deixa isso de lado, né? Amém. Então, é importante cumprir pelo amor. Você vê que interessante, traçando um paralelo então, né? É chato ser chamado a atenção, não há necessidade disso, precisamos amadurecer para que não seja necessário ser chamado a atenção. Por outro lado, se for necessário e formos chamados a atenção, precisamos entender que um filho, se está sem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Exatamente. Então, é bom ser corrigido se for necessário. E precisamos reagir à palavra todo instante, com correção ou sem correção. Mas se estamos com correção, glória a Deus, obrigado pela correção, estou crescendo, estou avançando. Não é isso, pastor? Tiago disse isso. Mesmo. Não é isso? Logo no começo. A gente precisa amar a correção, né? A gente precisa. Quando eu me encontro com o nosso supervisor, por mais que eu ande correto, eu sei que ele tem uma posição de ver coisas que eu não consigo ver. Né? Então, ele lá de Campina Grande, talvez ele veja coisas aqui em Vitória, no meu ministério, na minha rede social, que eu preciso mudar. Né? E, inclusive, uma vez eu peguei duro, na época das eleições, eu dei uma ripada, né? E ele me ligou de lá. Ele me ligou de lá e fez um print do que eu escrevi e falou, poxa, Jorge, com todo carinho, né? Rapaz, você pegou meio pesado, né? E tal. Eu falei, tô tirando, só um segundo. Entrei, pum, tirei. Aí ele falou, eu até concordo contigo, né? Mas não ficou bem. Eu falei, amém. A minha posição continua sendo aquela, mas eu tirei de lá, porque era uma brincadeira, né? Assim. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que servir ao Senhor, a gente serve a homens, como foi dito. A gente tem que chegar para os homens e se a gente quer crescer, fala assim, olha, você pode falar na minha vida que eu preciso mudar. Sabe? Isso aí não tem demérito, gente. Uma pessoa poder dizer para mim, rapaz, não faz isso, não faz aquilo, olha, é melhor por esse caminho, vai por aqui, confia, vai dar certo assim, talvez até demore mais um pouco. Isso é tão bom, isso é segurança, meu Deus do céu, quisera eu ter alguém mais pertinho aqui o tempo todo fazendo isso, acho que eu estaria correndo até mais rápido. Amém. Então as pessoas têm que entender isso, que servir ao Senhor é estar debaixo de mentoria também, que é um assunto importante para um outro tempo, né, para uma outra live, né? Muito boa, a sugestão fica aí, hein? Eu quero periodicamente ter uma live contigo, então já está aí, ó. Amém. Tá muito certo. Paizão, eu quero só citar uma coisa antes de ir para Lucas capítulo 17. Eu gostaria de ouvir o senhor falando sobre Lucas 17, mas certo. Só para dizer uma coisa, olha, o pastor Jorge citou aqui que ele nunca precisou falar comigo de forma dura, de forma ríspida, nada disso, o que não significa que ele nunca me corrigiu, muito pelo contrário. Já me corrigiu várias vezes, sempre com muito amor, com Amém. Muita sabedoria e nenhuma vez fora da palavra. Todas as Amém. Vezes na palavra. E eu já cresci muito, eu sei disso, que eu era muito menor do que sou hoje, muito pior, talvez, se alguém não considere, mas eu sei que eu tenho muito para crescer, porque eu vou permanecer ouvindo suas instruções, meu pai. Viu? Eu quero crescer. Amém. Te amo, cara, muito você bom. É um sucesso. Te amo muito. Viu? Agora, eu quero ir para Lucas 17. Podemos ir para lá? Vamos lá. De ouvir. Lucas 17, paizão. Deixa eu ouvir falando um pouquinho sobre isso.
Aqui quem está falando é alguém que talvez todo mundo conheça, não sei, já ouviu falar de Jesus? Jesus, entendeu? É ele aqui dizendo. Só ele, É, só. só ele. Eu gostaria de, a partir do versículo 3, ele vai falar sobre algo, mas eu quero, a partir do versículo 6, fala bem assim. Eu vou ler, pastor, se você me permitir. Posso ler? Vai lá. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a moreira. Aliás, a partir do 7, me perdoa. 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar um gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, versículo 10, por favor, prestem atenção. É Jesus falando. É assim forte. também vós, depois de haverdes feito quase tudo que foi ordenado. Não. Quase tudo não. Mais ou menos. Não. Depois de haver feito tudo que foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Paizão, É isso aí. rolei a bola. Fala aí, vai, eu quero receber. Vai. Aqui ele está dizendo assim, não tem excelência quando a gente faz somente o que tem que fazer. Eita, meu Deus. Eu costumo dizer, uma vez eu vi Mike Murdock falando algo, e ele falou assim, eu tenho 3 pessoas que eu estou treinando, e um deles vai assumir uma posição, e eu digo assim, eu amo suco de laranja. Um fala, eu também. O outro fala, o suco de laranja é bom porque aumenta a imunidade, começa a explicar. O terceiro, quando ele olha, já não existe mais, porque ele já voltou e falou assim, com açúcar adoçante, com gelo ou sem gelo. Quem você vai escolher? Isso é o que é proatividade. Outra coisa é, eu vou receber alguém. Isso a nossa igreja é fantástico. Eu vou receber um ministro, vou receber alguém, vamos fazer um evento, por exemplo. Aí eu vou botar lá um copinho de plástico de qualquer jeito? Não. Eu vou botar a melhor taça que tiver. Se não tiver, eu vou comprar. Eu vou servir no melhor lugar que tiver. A mesa não vai estar forrada. Ela vai estar forrada com uma toalha passada, não uma toalha com marca de dobra. Por quê? Se eu fosse fazer o que eu tenho que fazer, o que eu faço? Eu forro a mesa, está dobradinha, está limpa, estiquei. Ok, bacana. Mas, se eu tenho que fazer além, eu pego aquilo ali, abro, pego a dobra, pego o ferro, passo. Se eu vou servir, eu não vou botar em qualquer copo, eu vou botar no melhor copo que eu puder ter, né? Eu não vou deixar uma coisa de um dia para o outro. Eu não vou colocar, olha, ali tem um café, ali tem... Não, eu vou querer saber dos gostos daquele que vem. Meu Deus. Estou dando um exemplo, uma recepção, por exemplo. Né? Eu vou receber pastor Vitor. Vitor, você gosta de quê? Água de coco? Gelada, quente. Né? E como é que eu vou ter que te servir? Na melhor taça que eu puder. Eu gosto da sua companhia, eu gosto da sua companhia, eu gosto. E eu vou procurar te dar o melhor, né? Não existe o mais ou menos para Deus e não existe nem o normal. A excelência está no fazer além. Veja bem que a Nova Versão Internacional, quando fala da nossa posição, lá em Efésios, capítulo 4, diz que nós fomos colocados muito acima. É a versão que eu gosto mais. As outras falam acima, mas eu gosto da versão que diz muito acima. Se eu fui colocado muito acima e não tolero estar somente acima, eu preciso compreender que eu tenho que fazer muito mais, não somente o que foi mandado. Porque eu, senão, posso receber o título de inútil. Eita, nós! E isso é que a gente precisa compreender. Porque a excelência... a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente sobre ele. Né? Nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. O nosso serviço ao Senhor, tudo aquilo que a gente faz, tem que ser o melhor que a gente tem naquele momento. Né? E a gente, às vezes, precisa, Vitor, analisar se a gente não precisa, por causa de um momento, perceber que aquilo que a gente tem ainda não é o melhor e se há a possibilidade de melhorar. Né? Eu costumo dizer para o povo assim, foi bom, mas tem espaço para crescer, tem espaço para melhorar. Então, sempre que eu vejo algo muito bom, eu digo que aquilo pode melhorar. Eu gosto muito, pastor Wellington, ele acaba de ministrar, aí ele vem, eita, mas foi maravilhoso. Eu falo assim, mas tem espaço para melhorar.
eu só sei que nada sei. Eu preciso aprender. Isso não é uma falácia de humildade, porque eu quero ser humildezinho. Não, é porque quando eu olho para homens de Deus que já estão correndo, que eu falei assim, rapaz, eu não sei nada. Rapaz, eu não sirvo a metade do que esse camarada serve. Né? Então eu tenho que buscar parâmetros para eu melhorar. Não encosto para eu encostar. Tá vendo? Fulano não vem. Eu sou escalado 3 vezes no mês. Né? Fulano é escalado uma só. Tá tudo errado. Não está errado, não. Talvez o senhor espere que você sirva 3 vezes no mês, porque ele pode contar mais com você do que com ele. Esse é o pensamento. Né? Então, eu acho engraçado alguns pedidos do tipo, pastor, hoje é meu aniversário, eu queria faltar o culto. Que conversa é essa? A Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Então, no dia do meu nascimento, pastor Vitor, do seu nascimento, quem é que estava ali? No dia do meu e do seu nascimento, estava provavelmente o nosso pai, lá do lado de fora, a avó, os irmãos, mas estava Deus. Falando assim, eu tenho um propósito para Jorge. Ele está nascendo, olha, chorou, uau! Que sucesso! Aí chega no dia do meu aniversário, eu entro no meu chamado, cresço, entro no meu chamado. No dia do meu aniversário, ele, hoje foi o dia que Jorge nasceu para o meu propósito, para aquilo que eu coloquei na vida dele. E ele não vai para o culto, que ele vai, não vai, vai jantar. Então, não consigo ver isso. Né? Quando eu era diácono, eu me escalava como diácono para servir no dia do meu aniversário. Né? Já teve situação do aniversário do meu filho estar acontecendo lá embaixo do prédio onde a gente morava, na verdade, do vizinho, e eu estar na igreja, e quando saí da igreja, para o aniversário do meu filho. Eu sei. Essa é a pegada, irmão. Não tem mais lero-lero. Eu quero isso, eu quero... Assim, e eu não vou dizer não vem, só se for da liderança. Os outros falam, vai. Só que você vai colher o tipo de entrega que você está prestando ao Senhor, entende, Vitor? Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Claro. Com a mesma medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos. E nessa conversa de serviço ao Senhor, como diz aqui Lucas capítulo 17, se a gente fizer o que a gente foi mandado fazer, a gente ainda assim podemos estar na inutilidade. E eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser chamado de inútil pelo Senhor, né? Nem eu. Pastor, você imagina então, hein? Porque Jesus foi quem disse, servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi pedido. E quem não faz nem o que é pedido, pastor? Não é considerado nem servo. Meu Deus. Que situação. Nem pastor, discípulo. O senhor fala muito bem das camadas. Não sei se Jurandir está aí. Vai começar agora, Jurandir. Mesosfera, sei lá. Jura? Pega aí, Jura. Das camadas Começou. de excelência. Não, as camadas. Isso é maravilhoso. Fala só um pouquinho disso pra gente. Então, quando a gente olha para a terra que Deus criou, ele colocou a terra, né? E ele colocou a terra envolta por atmosfera, né? Então, essa atmosfera é, na verdade, o que preserva a vida aqui na Terra. Por isso que ele vê assim, estão tentando descobrir vida em Marte, vida na Lua, não tem uma atmosfera. Deus fez a Terra, né, e preparou um ambiente dentro das condições normais de temperatura e pressão. Ele fez a melhor temperatura, a melhor pressão. Para a gente ter uma ideia, se aumentasse a temperatura em pouquíssimos graus, a gente morreria. Se abaixasse um pouco a temperatura média, a gente morreria. Se a pressão atmosférica aumentasse 2, 3 pontos, a gente morreria. Se ela abaixasse, a gente morreria, né? Então foi muito perfeito. E quando eu olho para essa atmosfera, eu vejo algumas camadas. E eu me lembro que eu estudei um pouquinho sobre isso. Então a gente tem a troposfera, a ionosfera, a mesosfera, a estratosfera. E tem a camada que tem 1 quilômetro. Tem outra camada que tem 8 quilômetros. Então quando você passa de uma camada para outra, você tem aqui 1 quilômetro e talvez você entre numa camada de 8 quilômetros, do início até o final da mesma. E cada camada tem uma temperatura diferente, cada camada tem suas peculiaridades, né? Você observa que a troposfera, que é a primeira camada, o céu só é azul para a gente, porque o céu nunca foi azul, né? Então... Você também fica provocando, pastor. Os gases que estão na troposfera absorvem todas as outras luzes e refletem a luz azul para a gente. Lá de cima não é azul. Então observe que coisa linda. Eu já tinha estudado isso aí, claro que eu sabia disso. Claro que eu sabia. Então quando a gente chega, e eu gosto, Deus me mostrou,
para falar de níveis de excelência para o nosso povo, assim, porque já foi abolido o copo plástico há 6 anos atrás, né? Já foi abolido o descartável 6 anos atrás, né? Porque um sacerdote, sinceramente, eu não consigo ver Jesus tomando algo que foi reciclado, né? Então, assim, e nós subimos de nível, nós temos taças maravilhosas, chegamos às taças de... Estou dando um exemplo de copos. Top, né? top. E daqui a pouco eu falei, cara, esses copos são lindos, precisamos de cristais. Por quê? Top. Essa camada que você chega de excelência, você olha, entrou numa camada excelente. Mas essa camada excelente, ela tem ainda talvez mais 8 quilômetros de excelência para cima. Né? E 8 quilômetros fazem diferença. Né? Então, eu estou excelente hoje, amanhã eu tenho que estar ainda dentro dessa mesma camada atmosférica. Assim, até que eu rompa essa camada atmosférica, mude-se a cor da minha vida e eu possa ir para um nível ainda mais excelente. E depois que eu chegar nesse nível mais excelente, eu vou buscar mais uma camada até que eu chegue a um lugar que extrapole a camada atmosférica. Isso a gente pode fazer uma associação naquele grande dia quando a gente vê o Senhor. Até lá, a gente vai estar sempre crescendo. Aleluia. Não tem como aceitar um negócio mais ou menos. Eu amo, cara, nosso povo de paixão. Eu amo chegar nas igrejas, nas congregações, na nossa igreja. Eu amo chegar lá naquele encontro de casado com a Apolo, com o Rogério. Assim, cada ano eu falo assim, rapaz, vocês conseguiram se superar, né? Eu falo assim, como é que vocês conseguiram fazer isso melhor? Aí eu faço uma reunião depois com Bianca e com a Poli, falo, foi maravilhoso, mas tem ainda para crescer. Por quê? Porque tem. Né? Isso não é só um motivacional, é porque tem para crescer. Né? Porque a gente só vai chegar à perfeição naquele dia. Então, assim, isso é muito importante a gente passar níveis de excelência. Você pode estar muito bem, mas tem que melhorar. E a gente tem que ter cuidado para a gente não tratar como normal aquilo que a gente chama de importante, aquilo que a Bíblia chama de importante. A gente tem que tratar. O serviço é algo importante para Deus. Né? Nosso irmão é algo importante para Deus. Quando eu vou servir, eu gosto muito de fazer isso, de levar pessoas que não são pastores, não são líderes, os nossos amados diáconos, trabalhadores, chegar no nosso gabinete e falar assim, você quer um cafezinho? E eu fazer o café para ele. E eu poder colocar na melhor xícara para ele. E servir essa pessoa. Porque ela precisa entender que Deus não morreu pelo pastor, ele morreu por todos nós. E, independente da posição que a gente está, a gente deve tratar o outro com excelência. A gente precisa, Vitor, propagar esse ambiente de excelência. Eu não gosto, eu não admito essa história de tá bom assim. Né? Assim como eu falo de prosperidade. O maior inimigo do excelente. O maior inimigo do excelente é o quê, pastor? Tá bom assim. Tá bom assim. Tá bom assim. Não existe. Assim como eu não gosto e não aceito que, principalmente líder meu, ovelha minha, chegue numa vitrine, olhe numa internet, negócio e fala, nossa, isso é caro. Caro não. Pode ser valorizado. Caro não. Quando eu digo é caro, eu estou dizendo, eu não tenho poder de comprar. Entende? É muito sério isso. A gente vai dar conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Exatamente. Olha que coisa interessante. O justo vive pela fé. É valorizado. E depois que eu falo que é valorizado, eu falo assim, gostei, vai ser meu. Ponto final. Né? Então, por que a gente aceita algo menos que a excelência? Jamais, Vitor. Jamais vou aceitar. Bom demais, bom demais. Mas, João, agora 1 Coríntios 15, 58, eu acho que da minha parte... Depois Meu Deus, lindo, tá aqui. 15, 58, que é um texto fantástico. Eu queria só abordar esse texto. Posso ler, o senhor me permite? Pode, já estou abrindo aqui. Amém. Gente, nós não combinamos isso, não tinha script não, tá? Aqui é o tinha não, nem batemos papo. Nem batemos papo, mas eu sei que essa fonte aí é uma fonte... Inclusive, pastor, o senhor falou que quando o senhor olha vários homens de Deus, citou homens de Deus lá de fora, internacionais, eu, quando olho para o senhor, vejo que eu tenho muito para melhorar. Bispo Guto, seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Te amamos. Nós te amamos, Bispo Guto, que honra, viu? Se quiser entrar aí, o senhor tem um comandamento da operação. Eu estou de camuflado aqui, se o senhor falar, eu quero entrar nessa live, o senhor entra na hora. Olha, se o senhor quiser que eu saia para o senhor entrar aqui no meu lugar, sai agora, viu? Tá tudo bem. Que bênção. Pastor Jorge, 1 Coríntios 15, 58. Só para completar, o senhor estava citando exemplo de Bispo Guto, homens também que são ministros internacionais. Eu, quando olho para o senhor,
quando olho para o nosso Bispo Guto, quando olho para outros homens daqui, eu vejo que eu tenho muito para crescer, e eu sei que eu vou crescer, como tenho crescido, muito aprendendo com Vamos vocês. crescer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vamos viu, crescer. pastor? Somos O senhor é uma bênção na cooperadores minha com vida. Cristo. Somos cooperadores com Amém. Cristo. Vamos junto. Ninguém é mais rico do Obrigado que a por me gente esticar. junto. Amém. Ninguém é mais rico do que a gente junto. Ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Ninguém é mais santo do que todos nós juntos. Amém. Ninguém Amém. pode resistir se a gente mantiver a mesma coisa, der o mesmo parecer, essa unidade, essa empolgação. Vitor, e uma coisa assim, eu quero só aproveitar sobre entusiasmo. Assim, a gente está falando de serviço hoje. Antes de entrar em 1 Coríntios 5, sabe? Entusiasmo é Deus dentro da gente, cara. Eu não me lembro, nem naquelas épocas que você viu um pouco. Uma vez eu fui te pedir emprego. Lembra disso? Eu falei, cara, e tal. Nem naquelas épocas que eu não tinha um pau para dar num gato. Eu não lembro de eu sair de casa, seja para servir no diaconato, seja para não servir só em outra coisa, que eu não tivesse, cara, entusiasmado. Porque assim, quando eu olho para a cruz e vejo o que Jesus fez por mim, e como ele fez por mim, a excelência que ele se manifestou, e aí depois eu venho, né? Você está falando que eu estou falando do nosso Bispo Guto, de Pastor Boi. Quando eu vejo essa trilha de homens na nossa frente passando o que eles passaram, como é que eu vou chegar na igreja com cara de jumento em Porteira Nova? Não vou, não posso, Não cara. dá, tem como não. Eu preciso ser empolgado, eu preciso ter essa pegada. Eu sou assim dentro de casa, você me conhece bem. E é isso que a gente passa por isso que a gente tem uma igreja assim. Amém, glória a Deus. Menos que isso não dá, né, pastor? Eles entenderam, cara. As igrejas aqui no Estado do Espírito Santo, né? A gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros, e nem sempre são erros nossos, né? Eu não quero, e não vai acontecer isso aqui, eu não vou permitir que aconteça, que a igreja lá de Linhares não fale o pastor com a igreja. Eu tiro o pastor e vai entrar outro, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo amor, entranhados afetos de misericórdia, falar a mesma coisa, dar o mesmo parecer. Eu falo assim, eu ligo na hora para Tiago Garcia e falo assim, eu quero tirar, posso? Por quê? A gente tem que consolidar essa obra, falando a mesma coisa, dando o mesmo parecer, né? Com o mesmo coração, com a mesma empolgação, com a mesma alegria. Cara, isso é tão importante, cara, pra gente. Então, assim, isso é o que tem acontecido aqui, né? A gente olha para Renan, para Vando, para você, né? Para os pastores também que não estão em congregação, pastor Leandro, né? E pastor Marquinhos. Vocês são agarrados um com o outro, né? E comigo, né? Nós somos um. Daqui a pouco vão surgir mais igrejas, a Serra, e Linhares, e Colatina, e vai acontecer, e vão continuar sendo agarrados uns com os outros, como irmãos que ficaram de maior, né? E agora eles se sustentam, mas eles se amam, existe entranhado a fé de misericórdia. Se a Bíblia não diz, se andeis no Espírito, jamais cedereis a concupiscência da carne? Isso diz que a gente pode viver uma vida em santidade, não diz? Então, se a mesma Bíblia que me garante que eu posso viver uma vida longe do pecado, é a mesma Bíblia que diz, em Filipenses capítulo 2, que se a gente tem isso tudo e entranhados afetos de misericórdia, completar é a minha alegria, falando a mesma coisa, dando o mesmo parecer. Então, eu creio nisso, e não só creio. Eu labuto para isso junto com você, né? Junto com todos os pastores. Não tem espaço para divisão, cara. Não tem espaço para confissão negativa. Não tem espaço para desânimo, cara. E eu gosto, Vitor, assim, que Deus tem trazido, assim, eu amo o Senhor, sabe? Ele tem trazido para perto de mim, para perto de você, pessoas também animadas, cara. Amém. Sabe, você que está assistindo né, eu fico empolgado, assim. Uma igreja que está crescendo, né? E na live que eu fiz com o Bispo Guto, ele falou algo exatamente como eu penso, assim. Eu falei, graças a Deus que ele falou isso, né? Às vezes as pessoas querem encher a igreja, né? Mas, na verdade, ela está arrumando um grande problema lá na frente se ela não crescer com saúde, né? Eu costumo dizer que nem tudo que cresce é saúde. Por exemplo, um câncer cresce sem se fazer força. E ali não tem vida, tem morte, né? Tem morte. Então, tem que crescer como? Com qualidade, cara. Tem que crescer... Assim, a própria Bíblia diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele galho que der, ele poda. Aquele que der fruto, ele poda. O que não der, ele lança fora. Então, não é que a gente vai lançar as pessoas fora, mas elas se vão, cara.
E que fica tem que ter essa mesma pegada, cara, essa mesma empolgação da gente, Amém, amém, falando amém, fé amém. o tempo todo. Porque, assim, aquele que persiste, sabe? Naquele tempo que a geladeira está vazia, naquele tempo que o filho pede um presente e a gente não pode dar, naquele tempo que todos os meninos têm um videogame e o seu filho não tem. Eu lembro que eu vim comprar um videogame com uma oferta que eu ganhei em Salvador. Comprar um videogame. E o videogame de segunda mão para o meu filho. Eu lembro que eu comprei com o Oceano. Falei, cara, o videogame de segunda mão para o meu filho. Isso não tem muito tempo, Vitor. Isso, se eu não me engano, foi 2016. Não tem muito tempo. E ver o que o Senhor já fez na minha vida até os dias de hoje, como Ele tem me prosperado. Eu quero dizer, cara, aquele que com lágrimas semeou, né? E eu gosto de dizer, eu semeei com lágrimas, mas com lágrima de alegria, né? Porque era tanta alegria e é tanta alegria servindo. Eu hoje ando com os feixes nas mãos. E assim, eu tenho provado de uma prosperidade em todas as áreas e eu falo isso para a igreja com muita alegria, não com soberba, nem para ostentar de forma nenhuma, né? Mas assim, com tanta alegria, porque não tem como não amar tudo isso. Então, voltando, quando eu olho para esses homens, né, que trilharam caminho e abriram esse caminho na nossa frente, como é que eu vou fazer corpo mole? E como é que eu vou admitir gente do meu lado fazendo corpo mole? Ah, não vai não. Ou é, não tem mar, nem lero. Avança, rompe marcha, né? É isso Então, mesmo. essa pujança, isso a gente não pode esquecer. Tô contigo, Amém, então. amém. Amém, bom demais. Eu acho que nosso Bispo Guto já deixou a live, ele deixou um abraço para todo mundo. Mandou aí. Amém. Acredito que já tenha. Depois eu vou no WhatsApp agradecer a ele, mandar uma Maravilhoso. mensagem para ele. Se eu puder agradecer em nome do Ponto de Vou. Pregação de Guarapari. Ah, ele tá aí, olha que bênção. Aí. Bispo Guto, obrigado, viu? Nós chamamos, Obrigado. viu? Amamos Amém. o Senhor. O Estado do Espírito Santo ama o Senhor. Viu? Amém. Ama muito o Senhor mesmo. Assim, a gente é muito grato por tudo que o Senhor fez, passou e por tudo que o Senhor está fazendo pela gente. Às vezes o Senhor pode pensar que não está fazendo, quando está cuidando de outras coisas, outras igrejas. Mas o estar cuidando de outras coisas, outras igrejas, né? O Senhor está cuidando da gente. Então, só a tua... Eu lembro de Pastor Bud, quando ele sentava assim, rapaz, na conferência, ele às vezes nem ia pregar, mas eu sentava ali perto, eu olhava ele atravessado assim, só ele sentado, rapaz, era como um leão. Era aquela autoridade, aquela unção naquele lugar, rapaz, era uma segurança. E ele, quando ele falou assim, Guto falando, sou eu falando, naquele momento eu virei uma chave dentro de mim. E falei assim, a partir de hoje a unção está sobre Guto, Bispo Guto. Amém. Então, quando eu vejo o senhor na conferência, quieto ou falando, longe ou perto, é muita segurança para a gente. É muito bom, a gente se sente apacentado. A unção que está sobre a vida do Senhor apacenta a gente. É bom demais. Obrigado, Bispo. Um beijo no Senhor. Abraço. Ele está falando aí que ele está dando glória a Deus alto, hein? É como dar um glória a Deus alto. Ele está falando, é como dar um glória a Deus alto. Isso é uma bênção. E na última live que nós fizemos, pastor, sobre submissão e autoridade, me saltou uma frase que eu ouvi de Bispo Guto, quando ele me deu aula lá em Belo Horizonte, na Escola de Ministros, em 2013, que ele falou exatamente sobre aquilo que o senhor estava falando. Se você está em um lugar em que não tenha ninguém que possa apontar o dedo para você e dizer onde você está errando, para que você melhore, saia daí correndo, que você está em um lugar de extremo perigo. Eu lembro dessa frase que o Bispo Guto falou na sala de aula lá em Belo Horizonte, em 2013, dentre tantos outros ensinamentos. E é muito bom nós estarmos nos submetendo e recebendo da unção, hoje com esse tema tão maravilhoso que é amor e serviço, que está sendo abordado com tanta unção e tanta sabedoria. Maravilhoso, paizão. Amém. Amém? Posso bom demais, para 1 Coríntios 15, 58, Pode, então? Posso ir para lá? Arrocha. 1 Coríntios 15, 58. Avança. Portanto, meus amados irmãos, sede mais ou menos... Não. Sede firmes. Jamais. Firmes. Isso. E constantes. Às vezes abundantes na obra do Senhor. Não. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paizão, rolei a bola. Vai lá, meu pai, manda ver. Isso aí eu vou chutar de letra.
Porque aqui fala três pré-requisitos para... Porque, veja bem, é importante a gente falar o contexto que isso está acontecendo. Aqui, ele fala onde está a morte, a tua vitória. Aqui ele fala sobre o arrebatamento. Aqui ele fala das coisas do porvir, né? E se a gente parar para entender, é como se o apóstolo Paulo já tivesse ido para lá, para onde a gente vai depois do arrebatamento. Mas ele não fecha esse capítulo de outro jeito, senão falando de serviço. Né? Eu acho interessante que as pessoas falam assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se ele viesse, será que esse que está gritando seria aceito? Eita! Ué, a rocha! Porque, olha só, ele vem discorrendo acerca do porvir, daquilo que ia acontecer lá na frente, sabe, Vitor? Ele fala assim, olha, vai ser maravilhoso. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E ele fala que o pecado foi vencido. Ele fala que seremos arrebatados. E a gente vai lá para o arrebatamento. Mas ele puxa a gente e fala, agora bota o pé no chão que eu vou te falar uma coisa. Não adianta pensar no que vai acontecer se a gente não entender que tem que ter firmeza, que tem que ter constância e que tem que ser sempre abundante. Eu vou mudar a versão aqui, e eu gosto demais dessa versão. Ó. Só um segundo aqui. É a versão que todos nós temos, ele diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, o que nada os abale, sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que coisa interessante. Observa aqui. Tem muita gente que é firme, mas não é constante. Agora, se a gente for para Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala que esse homem inconstante, esse homem de ânimo dobre, ele não vai alcançar de Deus coisa alguma. Isso é muito forte, porque... isso é muito forte, porque quantas pessoas começaram a carreira do nosso lado, tamo junto, tô contigo, vai ser assim mesmo. E sabe assim, pastor Vitor, eu aprendi um negócio assim, eu tenho pouco tempo de ministério, eu vou para 10 anos de pastor-presidente, e assim, eu sei que é pouco tempo, mas assim, eu tenho aprendido uma coisa. Eu prefiro aquele que chega assim, pastor, eu tô aí para servir. E ele começa crescendo, mas ele vai crescendo como uma criança, que se alimenta de vitaminas, de minerais, de proteínas, que não toma refrigerante, que não come doce, ela vai crescendo. E daqui a pouco ela está forte. E daqui a pouco ela está firme. E ela está robusta. Do que aquele chega, tamo junto, bate aí, pastorzão, conta comigo, vamos para lá. Esse aí, não é que isso não aconteça, né? Porque existem exceções. Por exemplo, você é uma exceção. Você chegou assim e você se mantém assim. E eu conheço você antes do verbo da vida. Você já era assim. Tem algumas outras pessoas também, o pastor Wellington, enfim. Mas eu prefiro, às vezes, aquele quietinho, que chega, né? E, pastor, estamos juntos. E quando você fala assim, rapaz, tem que... Ele já está fazendo. Rapaz, eu falo, não, pastor, já providenciei. Esse camarada, ele está mais propício, porque a vereda do justo não é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Amém. Ele está mais propício a ser um constante do que qualquer outro. Por isso que ele diz firme, constante e sempre abundante. Então, ministerialmente, não é a velocidade, não é a potência, nunca foi sobre isso. Amém. Não é a eloquência, a capacidade de pregar e prega. Que só... Pastor Vitor, lá em 1 Timóteo capítulo 3, nós sabemos muito bem disso. De 16 pré-requisitos para o episcopado, só um se refere à habilidade no pregar. Só um. O restante é tudo referente a caráter. E um referente à família, que significa governo, autoridade, e tudo aquilo que envolve família, o amor, a dedicação, considerar a esposa, ter uma vida em ordem, né? Você acha que alguém que chega lá, prega, usa a palavra bonita, vai impressionar? Impressiona bobo. Exatamente. Não, não. Quando ele desce de lá, a forma que ele trata aquela esposa, a forma que ele trata aquele filho, quando ele toma uma posição de autoridade, porque da mesma forma que dinheiro não corrompe ninguém, apenas exterioriza o corrompido, né? Exterioriza o soberbo, aquele que quer ostentar, né?
Da mesma forma, a posição de autoridade também não corrompe ninguém não, pastor Via. Sabe o que é que ela faz? Ela mostra o coração daquele camarada. Sabe, assim, é impressionante. Eu tive em Campina Grande com o bispo Guto, e assim, a gente fica constrangido que ele fala assim, eu vou te levar naquela igreja, eu vou te mostrar isso, eu vou te mostrar aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Constrange, porque ele lhe trata como se fosse um pastor local daqui. Assim, vamos usar uma linguagem. Cara, ele é fantástico. Ele é o nosso líder maior. Mas como então é inadmissível essa inconstância também no caráter, sabe? Da pessoa chegar, assume uma posição e ela agora me chama de pastor somente. Ou então que essa pessoa comece a tratar as pessoas mal, né? Eu falo isso. Ô, pastor Raimundo! Raimundão! Pastor Raimundo! Eita, aleluia! Te amo, eita, pastor! Manda um beijo para a irmã Vânia aí. Né? Então, é uma frescurada, Vitor, nesse negócio de serviço. Essa constância não quer só dizer assim que você vai servir, mas é a forma que a gente vai servir. É a constância. Você era humilde quando você não tinha cargo nenhum. Você agora é humilde que você subiu um pouquinho. Agora você é humilde porque você é um pastor auxiliar. E talvez quando você chegar um pastor presidente, talvez uma supervisão, seja o que for. Essa humildade é porque você entendeu que sem Cristo você só é aquele jumentinho do exemplo lá das aulas do Rema. Pronto. Entendeu? Então, a constância não é só no como a gente vai servir por muito tempo, mas também se a gente é constante nessa vida de humildade, cara. Assim, a gente precisa passar isso para o povo, né? Não manter distância do nosso povo, né? Como a gente faz. Nossas casas vivem cheias do nosso povo, né? Isso é maravilhoso. Eu vejo lá em Renan, lá em Pastovando, na sua casa sempre foi. Às vezes eu até falava, Vitor, segura um pouco, rapaz. Tu postou lá 3 horas da manhã e um monte de gente na sua casa, rapaz, tu tem 3 meses. Lembra que eu falava isso contigo? Cara, vocês têm que preservar isso também. Por quê? Porque você ama demais, quer pastorear, quer levar. Mas é melhor a gente. Quando chega o aspirante na tropa, né? Que ele vem da academia militar, a gente fala uma coisa assim, né? É melhor um aspirante que você tem que puxar o cara. Olha, bicho, cuidado com o soldado, bicho. Não deixa o soldado dentro d'água que tu vai matar o soldado. Cuidado, eu era desse. Tinha um capitão Quadros, quando eu cheguei aspirante, ele uma vez me viu fazendo atividade física com os meninos, já tinha feito 1.200 polichinelo. Para ter ideia. Direto. Só um de 40 alunos conseguiram. Ele me chamou no canto e falou assim, Aspira, deixa eu te falar uma coisa. Você vai matar esses alunos. Para com isso. Então é melhor você frear o aspirante, frear o pastor, é muito melhor do que você ter que empurrar. Então, assim, essa constância e essa abundância é primordial para que a gente viva uma vida plena aqui na Terra. Amém. Paizão, o senhor já citou Tiago, capítulo 1, versículo 7, não é? Falando a respeito do homem de ânimo dobre, que nada consegue, por falta de constância. E porque eu ia linkar exatamente esses 3 textos, né? O que nós já lemos sobre ser firme, constante, sempre abundante, esse de Tiago, e agora sim, o terceiro, que é Hebreus capítulo 12, que vai falar exatamente a respeito disso no versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando, porque não é de qualquer jeito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, não fez caso da vergonha. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, falta de consideração faz com que as pessoas desmaiem na sua própria alma. Mas antes de falar da consideração, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre perseverança com base nesse texto, pastor. Falar não, aliás. Gostaria de ouvir o senhor falando sobre perseverança com base nesse texto. Manda aí, paizão. Eu costumo dizer que
assim, a fé sem a perseverança, ela nasceu morta, né? Como uma criança natimorta, né? É importante a gente entender que não tem como perseverar com a roupa errada. Tá. Olha o que ele está dizendo antes aqui. Ele diz assim, desembaraçando de todo peso e pecado. Tem gente que até vive uma vida de santidade, mas vive com coisas pesadas que já deveriam ter soltado. E eu dou sempre o exemplo, né, de que um atleta perseverante é muito mais um maratonista do que um velocista. E não tem como você correr uma maratona com um kimono de jiu-jitsu, né? Você vai desidratar, você vai se assar todo. Então, existe uma maneira da gente ser perseverante. É vestindo a roupa certa, né? Da forma adequada. Né? Então, a gente tem que colocar certos embaraços e não cabe a gente ficar falando o que é embaraço na vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele fala acerca da fé, acerca do nosso caráter, que a gente deve viver se examinando. Né? Ele fala assim, vê se você continua firme na fé. Ele fala também, lá em 1 Coríntios 9, o exemplo da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, assim, a gente precisa compreender que a perseverança, que lá em Tiago, capítulo 1, diz que ela deve ter a ação completa, ou a obra perfeita, ou seja, é até o final, também ela depende de uma vida de pessoas que decidem soltar pesos. Né? Nem todo mundo tem chamado integral, eu sei disso, mas eu acho muito bacana quando uma pessoa que estudou, por exemplo, como o próprio pastor Edilson de Lira, era médico e de repente ele soltou a profissão porque ele inaugurou uma nova estação da vida dele. Nem todo médico vai soltar, né? Mas ele teve essa direção. Então, se ele continuasse lá, talvez fosse um peso para ele, né? E ele conversou comigo quando a gente esteve junto em Salvador. Como um pastor Wellington, por exemplo, que é um engenheiro, e de repente ele percebeu que não era mais aquilo que ardia dentro dele, e ele decidiu perseverar. Você que era muito envolvido com negócios, e agora teu coração se inclinou para a obra, porque aquilo estava se tornando o quê? Um embaraço, um peso. Viveu uma vida de negócio. Eu sou um homem de negócio. Quando você falava isso, eu falava assim, cara, isso me incomoda. Ele não é um homem de negócio, ele é um homem que cuida do negócio de Deus. Amém, então, assim, por quê? Porque homens decidiram deixar o embaraço de lado. Né? Então, assim, a gente precisa compreender isso, deixar um embaraço lá para o lado e correr com perseverança. Essa carreira que foi proposta, ela não foi imposta. Né? Isso é muito bonito a gente entender. Né? E tem uma maneira de olhar. Não é para o chamado que a gente olha. Né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas almejar, desejar, não é alvejar, não é fazer daquilo um alvo. Meu alvo não é ser, ter cargo, ter posição. Tem gente que fica assim, mas eu tenho chamado para ser professor do Rema. Quando é que eu vou ser professor do Rema? Mas a criatura, quando está lá cuidando do carro, está reclamando. Está se achando mais do que convém. Esse cara, só se no céu tiver Rema, e Deus perdoar, porque comigo não vai ser. Já entendeu? Porque, então, assim, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que estava proposta, que alegria é essa? É a alegria de ter eu e você de volta. De poder olhar no meu e no seu rosto e falar assim, eles eram meus inimigos por causa de um pecado. Agora eles são filhos meus, são meus amigos. Essa alegria é que eu vou suportar a cruz. Porque eu vou suportar, porque tem uma alegria. Né? Então, quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que ter, pensando naquilo que é, o que a gente vai ter de recompensa. Né? E essa recompensa não é coisa, não é dinheiro, mas é poder agradar o coração de Deus, né? Então, a alegria que me está proposta, o que é? Olhar para o Senhor e falar, Senhor, e o Senhor, o que é Ele? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Oh, aleluia! Servo bom e fiel. Aleluia! Oh, tem que ser assim. Se não for assim, vai caçar outro campo para pastar. Aqui o coro canta desse jeito e a gente vai avançar. Amém. Paizão, nossa live tá chegando no final, né? Sim, claro que eu 2 horas de live. Pois eu ia falar agora. Como sempre foi a conferência Amor e Serviço, sempre foi de 2 tempos, lembra disso? No sábado, sempre eram 2 tempos e no domingo tinha um fechamento. Como sempre foi dessa forma, hoje não foi diferente. Fizemos 2 tempos, embora hoje seja uma sexta-feira, fizemos em 2 tempos também,
foi maravilhoso. Eu sei que a gente podia ficar aqui renovando a live, renovando, porque é bom demais receber dessa unção. Quero só mais de uma vez indicar os livros 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja, de Kate McVeigh, livro fantástico. O outro livro é o Qualificados, de Tony Cook. Quero indicar esses livros para que você faça a sua leitura e seja edificado. O tema da nossa live, Amor e Serviço. Todo ano sempre existiu essa conferência. Acho que nasceu no coração de Pastor Geraldo, não foi isso, Pastor Jorge? Foi, Pastor Geraldo, exatamente. Pastor Geraldo, depois Marcilone, que inclusive está conosco na live aí. Um beijo. Beijo, Marcilone. Beijo para você. Beijo, Marcilone. Deus te abençoe, meu filho. Dá um beijo. Amém. Nas princesinhas aí, no Isaac, na Ju. Marcilone depois deu sequência e foi de um jeito maravilhoso. Mas nós vamos ter esse ano, viu? Nós vamos fazer o Amor e Serviço esse ano. Não vai deixar de ter, não. Sempre aconteceu dia 1º de maio, né? Então, assim, foi, dessa vez não foi possível. E aí veio a calhar essa live poderosa, que foi a conferência Amor e Serviço. Foi mesmo. Maravilhoso, bom demais. Pastor Raimundo, te amo, pastor. Isso. Eu quero citar aqui alguns pastores que estão conosco. Pastor Vando, beijo. Pastor Vando, pastor Leandro, pastor Marcos, pastor Renan, Verbo da Vida Uruguai, eita, Guilherme Ardiles, dona de casa no Uruguai, Tamires, Roberta quer falar com você, Tamires, viu? Ela disse que quer falar contigo. Tá um sucesso, não pare de fazer esses vídeos, você nasceu para isso, minha filha. Sucesso, top. É top mesmo, gente. E é muito engraçado, hein? Meu Deus. Eu mando direto pro povo aí. Pastor Jaime Canadel, que bênção, lá de Madrid. Lucimar Rangel, Mamalu, nossa diretora, esposa do pastor Jorge, ele é lindão assim. Vem que vem orando. Dele, viu? Já trouxe aqui, aqui um negocinho para eu beber, daqui a pouco eu vou fazer um glu-glu, é sucesso. Eita glória! Deixa. Giovana Chapinel, ei, irmã Giovana. Alessandra Favoreto, Romana Vera, diretora do Lema de São Mateus. Pastor Wellington e irmã Débora. Pastor Márcio Butilheiro, Bispo Guto, meu Deus, que alegria, que honra, que maravilha. Pastor Raimundo e Vânia Nascimento, Tamires, como já foi falado, Pastor Zé Roberto e Guilherme Ardiles. Amém. Se eu esqueci de alguém, quero deixar um beijão para todos vocês. Todas as pessoas, na média, 75 pessoas ficaram conosco na live o tempo inteiro. Foi maravilhoso. Vai ficar salvo no nosso Instagram. Isso. Por 24 horas, depois no canal do YouTube do Verbo da Vida de Guarapari. Eu tenho uma boa notícia para passar. Nós conseguimos romper. Aqui. Dólar no ar. Aí, e fica assim, ó. É impressionante, parece um filho, rapaz. Dólar no ar, Bizone. Hein? Vamos lá. Esse é. O que acontece? Quero dar uma notícia boa aí, olhar para todo mundo que nos ajudou. Conseguimos romper as exigências do YouTube e o culto da próxima terça-feira, às 20 horas, no Verbo de Guarapari, já vai ser pelo YouTube. Uau! Glória! Top! Aleluia! Bom demais. Meu Deus, que excelência, meu Deus. Compartilhar isso com todos vocês. Maravilhoso demais. Quero agradecer o Tiago aí que está organizando as lives, organizando a agenda. Tiagão, não sei se você está aí, eu não parabéns, meu filho. Mas um beijo para você, Tiago. Bispo Guto, beijo. Beijo no senhor. Nós te amamos. Eu quero passar a palavra para o pastor Jorge para as considerações finais, antes da gente finalizar. Paizão, te amo demais, meu pai. Eita, tudo que eu falar é muito pouco, paizão. O senhor é maravilhoso, eu te amo muito. Muito obrigado, viu? Deus muito é bom. Obrigado. Eu te amo. Fala aí, paizão, fala aí. Então, pessoal, eu vou terminar assim, sabe, falando realmente sobre o assunto da live, que é o serviço, amor e serviço e a servidão. Independente daquilo que você está fazendo na igreja, às vezes as pessoas falam assim, eu quero saber qual é o meu chamado. Seu chamado é aquilo que você está fazendo nesse momento. Faça com todo o seu coração, com toda a sua força, sabe, com essa excelência que nós falamos aqui. E assim, viva uma vida de simplicidade, né? Seja essa constância na minha e na sua vida, assim, hoje, amanhã, até a vinda do nosso Senhor, sabe? E nós vamos voltar muito mais fortes, muito mais empolgados. Nós ganhamos uma percussão, não sei se o Felipe está aí,
ele comprou uma percussão para a igreja que tem tumbadora, que tem tibal, que tem aqueles 3 surdão. O primeiro louvor aqui, a gente vai dançar, mas vai dançar, que acho que até o céu vai dançar com a gente. Já estou pensando, eu vou te adorar de janeiro. De janeiro a janeiro. Eita, glória. Então, assim, vai. Pastor Raimundo não vai saber nem se ele está na Bahia, se ele está em Vitória, que o couro vai comer aqui. E assim, a gente vai voltar muito mais forte. Você que está em casa, usa esse tempo com sua família, mas também para servir o Senhor, né? Vai ministrando a sua família, gerando nos seus filhos essa empolgação. Não deixa abaixar a chama, sabe? Coloca álcool em gel. Em vez de botar na mão, joga na chama do Espírito. Vamos incendiar. E sirva o Senhor com todo o seu coração. Um beijo para vocês. E lembre de uma coisa para terminar. O seu primeiro ministério é a sua família. Lembra disso que eu estou te falando. Coloca a tua casa em ordem. Sabe? Até chegar ao ponto de você olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e falar assim, quando é que foi mesmo que a gente bateu boca? Quando você olhar para o seu filho e você poder ver que seu filho olha no teu olho e não sente falta de você. Porque você é presente não só de corpo, mas de mente e espírito. Então, Deus abençoe a todos. Deus multiplique graça, multiplique favor. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. E, Vitor, eu te amo, cara. Obrigado. Eu quero agradecer a todos que você já citou o nome. E vamos em frente, teremos mais lives. E essas lives não vão parar quando os cultos voltarem. Elas vão continuar. Nós tomamos as redes sociais. A rede social agora, né, não tem nada contra ele, mas não é mais para cantar sertanejo, não é mais para ficar fazendo frescura, é para ali, é para a gente pregar a palavra. Nós tomamos a rede social, a gente vai avançar, a gente vai multiplicar e fazer obras maiores. Um beijo! Amém. Shalom! Te amo, paizão. Nós de Guarapari queremos dizer que te amamos muito Manalu. É uma honra para nós, do ponto de pregação de Guarapari, fazer uma live com tamanha qualidade, recebendo a unção sobre a sua vida. Muito obrigado, paizão. Foi maravilhoso. Você que está presente aqui, aproveita, vai lá, semeia na vida de Pastor Jorge, viu? É maravilhoso, é terra fértil. na sua. Tem um PicPay aí. Manda ver. Paizão, te amo. Muito obrigado. Beijo. Shalom. Eu que te agradeço, meu filho. Shalom.